Meus queridos e amados irmãos, você já parou para pensar como Deus fala no seu íntimo? Deus não faz barulho, não faz confusão, mas Ele fala no mais profundo do nosso ser. A Bíblia revela um mistério glorioso. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito. E detalhe, não é uma questão de religião, é uma questão de relacionamento. Não é uma questão de doutrina, é uma questão de vida espiritual. Quando estamos perdidos, o Espírito Santo, ele nos guia. Quando nós estamos fracos, ele nos fortalece. Quando nós não sabemos orar, ele intercede por nós. Quando a alma está seca, é o Espírito Santo quem produz fruto em nossa vida. Na lição de hoje, nós iremos aprender como o Espírito Santo desperta a nossa consciência, gera fé, testifica que somos filhos de Deus, edifica nosso espírito na oração e transforma nosso caráter pelo o fruto do Espírito. Prepare o coração, abra o seu espírito, porque andar no Espírito não é um evento. Andar no Espírito é um estilo de vida. Meus queridos, nos ajude também com o nosso canal, compartilhando, se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like, deixando os seus comentários. Compartilhe com os seus amigos, tá bom? Para que possamos alcançar mais vidas. Você está no seu canal da EBD Explicada 2.0 e AD Ministério Verdade e Vida, edificando e transformando vidas para a glória de Deus. Vamos juntos então para mais uma lição em nome de Jesus. Queridos, vamos então para a nossa lição de hoje, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos, queridos, pegue a sua lição e vamos juntos então para mais uma aula, permitindo Deus. E hoje nós iremos para a aula de número 12 e falaremos, portanto, sobre o tema o espírito humano e o espírito de Deus. Irmãos, a aula de hoje está simplesmente maravilhosa. Você não pode perder nenhum detalhe desta aula tão preciosa que mostra para nós, desde o processo da conversão até a nossa jornada diária com Deus. E aí vamos falar sobre esse contato entre o espírito humano e o espírito de Deus. Como é que acontece esse diálogo, este contato, esta vivência, este relacionamento? Nós iremos trabalhar na lição de hoje. Então, nós iremos trabalhar a lição de número 12, já caminhando aqui para o término do nosso quarto trimestre. E hoje trabalharemos a lição de número 12, que nos traz essa temática tão maravilhosa. Então, queridos, na introdução da nossa lição, o nosso autor ele vai falar para nós que vai tratar então do despertar da consciência, vai tratar da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e também vai falar sobre o fruto do Espírito. Essas são as principais temáticas ou áreas que nós iremos caminhar na nossa aula de hoje, tá bom? Mas antes disso, obviamente, vamos aqui para o nosso texto áureo. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 16, Romanos capítulo 8, perdão, verso de número 16, irmãos. Que diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que passagem maravilhosa. Nós temos aqui a palavra testificar, palavra esta, no grego, que significa testar, ou melhor, testificar, testemunhar. É uma palavra que remete-nos diretamente a um testemunho. Então veja que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí nós temos a nossa verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto.
Aqui nós temos a ação do Espírito Santo em nós. Entre outros aspectos, o nosso autor pontua o testemunho do Espírito. Ele também testemunha aqui a intercessão do Espírito, a edificação do Espírito e o fruto que o Espírito produz em nós. Tudo isso está aqui na nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica está em 3 textos da palavra de Deus. O primeiro texto é Romanos capítulo 8, verso 14 ao verso de número 16. O segundo texto é 1 Coríntios capítulo de número 14, verso 14. E o último texto é Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso de número 23. E eu quero chamar a sua atenção para esta leitura, que vai servir de base para a exposição da nossa lição. E diga-se de passagem, mais uma vez, quero parabenizar aqui o trabalho do nosso querido pastor Silas Queiroz, que nos faz aqui, irmãos, uma exposição excelente sobre o espírito humano e o espírito de Deus, esse relacionamento entre o nosso espírito e o espírito de Deus. E aí a nossa leitura bíblica em classe, em Romanos 8, verso 14, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora vamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 14, que diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas capítulo de número 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós iremos comentar esta passagem, meus irmãos, no corpo da nossa aula, tá bom? Então a gente vai já avançando aqui para o nosso ponto 1, e aí no corpo da aula, ou no corpo da lição, a gente vai abordando também esta passagem bíblica, tá bom? Ou essas passagens bíblicas. Agora vamos para o objetivo da nossa aula de hoje. Nós temos três objetivos, irmãos. Primeiro, ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. E, em segundo lugar, mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina, intercedendo em seu favor. E, em terceiro lugar, enfatizar o Espírito Santo, enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito que representam o ápice da vida cristã. Então nós iremos caminhar por esses 3 objetivos, que é a nossa proposta de hoje, é alcançar esses 3 objetivos, trazendo aí edificação espiritual para a sua vida. Então, meus queridos irmãos, vamos aqui já adentrar para o nosso ponto de número 1 da nossa lição, tá bom? Vamos começar aqui pelo início da vida espiritual. Então, nada começa em nós sem a ação do Espírito Santo, ok? Nada começa em nós senão por meio da ação do Espírito Santo. E o ponto 1 vai falar sobre a obra inicial do Espírito Santo. Nosso autor pontua a consciência e a fé, ou seja, o Espírito Santo, irmãos, é quem vai despertar em nós a nossa consciência. É o Espírito Santo quem vai gerar em nós a fé. Jesus ele vai afirmar isso claramente sobre esse mover e esse trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. Jesus afirmou que uma das obras, ou das primeiras obras do Espírito Santo em nós, é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, como está em João capítulo 16, versículo de número 8. E o verbo grego usado para conhecer aqui significa
no seu texto grego, significa então expor, trazer à luz, revelar algo que estava oculto. Não se trata apenas de acusar, não se trata apenas de apontar nossos defeitos, mas o Espírito Santo, ele desperta a nossa consciência. Ninguém vem para a presença de Deus a menos que ele seja despertado pelo Espírito Santo, que o convence do seu estado. Então veja, antes da ação do Espírito, qual é a situação do homem? A palavra de Deus deixa muito claro, lá em Efésios capítulo de número 2, verso 1, texto também mencionado na nossa lição, diz que antes da ação do Espírito, irmãos, o ser humano ele está espiritualmente morto. E morto aqui significa separado de Deus. Ou seja, mesmo o homem estando fisicamente vivo, o pecado ele não elimina o espírito humano, mas ele vai tornar o espírito humano incapaz de se relacionar com Deus. Então perceba, queridos irmãos, que o estado do homem sem o Espírito Santo é de morte espiritual. Quando o Espírito Santo ele age no ser humano, o que é que o Espírito Santo ele faz, irmãos? Primeiro, o Espírito Santo ele mostra a realidade do pecado, quando ele convence o homem do seu estado. Ele revela também a necessidade de perdão. E aí o Espírito Santo conduz este homem à fé. Conduz esse homem, então, a uma confiança na obra de Deus por ele na cruz do Calvário. E aí Paulo, citando lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé, ela nasce pela palavra. É assim? Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Veja que é o Espírito Santo quem torna essa palavra viva no interior do ser humano. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então veja que assim, a fé não é fruto do esforço humano, da capacidade humana, mas a fé ele é fruto da graça de Deus operando no espírito do homem. Então, aqui nós temos o novo nascimento, que é o que Jesus vai mencionar lá em João capítulo 3, versículo de número 5. Jesus chama este processo de convencimento do Espírito Santo de o novo nascimento. Ele fala nitidamente para a gente, irmãos, que é o nascer da água e o nascer do Espírito. O que significa isso? O nascer da água, meus irmãos, aponta para a palavra purificadora. O nascer do Espírito aponta para a ação regeneradora de Deus em nós. No judaísmo do século I, muitos acreditavam que pertenciam a Deus apenas por serem descendentes de Abraão. Aí Jesus rompe com essa ideia ao ensinar que ninguém entra no reino de Deus sem nascer senão do Espírito. Isso é revolucionário, inclusive para o próprio Nicodemos, quando Jesus explica isso para ele, porque ele ficou maravilhado com o ensino de Jesus, e Nicodemos chegou ao ponto de não compreender o que Jesus estava dizendo. Então, quando Paulo escreve às igrejas gentílicas, Paulo mostra que nem cultura, nem filosofia, nem mesmo a religiosidade produzem vida espiritual verdadeira no ser humano. Então, irmãos, sem o Espírito Santo, o homem permanece natural. Ele permanece incapaz de compreender as coisas espirituais, como o próprio Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, e verso de número 14, verso de número 15. Sem a ação do Espírito Santo, o homem permanece incapaz, irmãos, de entender os mistérios de Deus, compreende? Então vamos sintetizar o que nós aprendemos aqui no primeiro subponto do ponto 1. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, que sem o Espírito Santo, irmãos, sem o Espírito Santo, o espírito humano está separado de Deus, está morto espiritualmente. Nós aprendemos ainda que a sua consciência ela está adormecida. E por isso o homem vive um dos piores pecados, que é a incredulidade. E esta incapacidade de entender as coisas espirituais é proveniente exatamente disso, desta incredulidade, desta morte espiritual, desse estado de inércia espiritual
do homem separado de Deus. Agora, quando o Espírito Santo convence o homem, ou seja, quando o homem tem a ação do Espírito Santo, primeiro, a sua consciência é despertada, ok? Ela é acordada. O Espírito Santo convence o homem do seu estado de pecado, leva este homem ao arrependimento. A sua fé, ela é gerada pelo poder da palavra de Deus e esse homem passa agora pelo novo nascimento. Ele nasce de novo. Ele passa a ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora o seu espírito ele é vivificado. Agora ele consegue responder ao mundo espiritual, ao mundo de Deus, ao Espírito Santo de Deus, ok? Agora vamos ver aqui algumas aplicações práticas a partir deste texto, tá bom? Primeiro, irmãos, ninguém se converte apenas por argumentos humanos. Ninguém. Precisamos depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, devemos orar para que o Espírito de Deus ele venha despertar a consciência daquelas pessoas que têm o seu coração endurecido, meus irmãos. E em terceiro lugar, lembre-se de que a conversão ela começa por dentro e não por mudança externa de comportamento. Se hoje nós temos fé, irmãos, é porque o Espírito Santo agiu primeiro em nós, lá no nosso interior, e isso deve então, hoje, nós olhando para esse aspecto, gerar em nós gratidão e humildade, reconhecendo que se nós hoje estamos na presença do Senhor, não é mérito nosso, é puramente a graça de Deus agindo em nós. Nosso autor, ele ainda fala sobre a pedagogia do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele ensina. O Espírito Santo, ele nos conduz à verdade. E aí já é um papel após a regeneração. Quando você nasce de novo, o Espírito assume um papel pedagógico. Paulo afirma que nós recebemos o Espírito que provém de Deus para que venhamos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo fala isso em 1 Coríntios 2, versículo de número 12. E o verbo conhecer aqui não indica meramente informações intelectuais, mas se trata de uma compreensão espiritual. No versículo 13, Paulo diz que o Espírito Santo nos ensina as coisas espirituais. Portanto, meus irmãos, compreendemos que o Espírito Santo, ele ensina. A palavra ensinar aqui é a palavra grega didasco, que traz a ideia de instrução. Aquilo que o intelecto sozinho ele não alcança, o Espírito Santo nos leva a entender por meio da sua ação em nós. Jesus, ele já havia prometido isso, inclusive, quando você ler a Bíblia. Lá em João 14, versículo de número 26, você percebe que Jesus havia prometido, irmãos, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e faria os discípulos lembrarem da verdade. Então olha que papel maravilhoso o Espírito Santo tem. Ele nos lembra, ok? Isso mostra que o Espírito Santo ele não traz para nós novas revelações à parte ou fora das Escrituras. Mas o papel do Espírito Santo é iluminar e aplicar a verdade que já foi revelada por ele a nós. Amém, meus irmãos? É importante que nós tenhamos essa compreensão, porque hoje nós temos no meio da igreja, no meio, em especial no meio neopentecostal, uma busca por novas revelações, uma busca por uma palavra quentinha, né? Assim, uma palavra nova. Alguns chamam de uma palavra rema, uma palavra revelada. Meus irmãos, a palavra de Deus já foi revelada para nós. Fuja dessa ideia de buscar uma palavra rema, uma palavra revelada. Não, a palavra já está revelada para nós, a Bíblia é sagrada. Se apegue à palavra de Deus, ponto final, compreende? Então, cuidado, porque assim como a igreja primitiva ela estava cercada por filosofias gregas, cercada por cultos pagãos, cercada ali pela pressão também dos judaizantes que queriam colocar ali a cruz de Cristo mais as leis judaicas. Cuidado, irmãos. Paulo adverte contra essas influências, dizendo lá em Colossenses capítulo de número 2, verso de número 8, Paulo vai nos orientar, dizendo cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutileza.
Somente o Espírito Santo poderia preservar, irmãos, a igreja, na verdade, ajudando a igreja a permanecer firme na palavra revelada por ele. Amém? Vamos resumir aqui o que nós aprendemos, então, nesse segundo subponto. Veja, irmãos, quando o Espírito ele ensina, né? Quanto ao Espírito, você vê que ele ensina o ser humano, ele vai muito além, né? Muito além daquilo que o próprio ser humano pode alcançar por si mesmo. Não é assim? Porque quanto ao próprio ser humano, ele pode aprender, ele pode buscar, mas aí ele vai produzir apenas o quê? Informação. E o conhecimento humano pode gerar apenas orgulho no seu coração. O intelecto, ele fica limitado, entende? Agora, quando nós aprendemos com o Espírito Santo, que é o que nós aprendemos aqui, o Espírito Santo ele nos ensina. O Espírito Santo ele produz em nós, ou leva-nos à compreensão da revelação. O Espírito Santo ele gera em nós transformação. Não é apenas intelecto, não é apenas informação, entende? O Espírito de Deus ele também atinge o espírito nosso e a nossa mente. Entende, irmãos? Então, pastor, quais são as aplicações práticas que nós podemos extrair aqui do nosso segundo subponto? Primeiro, não basta você ler a Bíblia. Nós precisamos pedir ao Espírito que nos ensine. Ok? Porque ler a Bíblia não é apenas um trabalho intelectual. Não é apenas um trabalho meramente humano, irmãos. É preciso que você leia a Bíblia guiado e na direção do Espírito Santo. Devemos rejeitar ensinos, meus irmãos, que conduzem para fora da Bíblia. Ensinos que contradizem as Escrituras. Mesmo que eles pareçam modernos, atraentes, mesmo que eles cheguem para nós como uma palavra rema, uma palavra revelada, não. A nossa vida ela é pautada unicamente pela palavra de Deus. Amém? Então tenhamos uma vida guiada pelo Espírito Santo, que produz em nós discernimento espiritual. Amém, queridos? Então é importante que você tenha esta compreensão. E aí o nosso autor ainda pontua, em terceiro lugar, sobre a renovação da mente, meus irmãos. A renovação da mente. E aí o que é que nós temos aqui em terceiro lugar? Sobre a renovação da mente. Aqui nós percebemos que o Espírito ele renova a mente, ele ilumina o interior do ser humano, meus irmãos. Paulo exorta lá em Romanos capítulo 2, versículo de número 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Entende? Essa renovação, ela é uma obra do Espírito que ilumina o homem interior. É uma obra do Espírito que ilumina a nossa alma, entende? Em Efésios capítulo 1, versículo de número 8, ou melhor, versículo de número 18, Paulo ele fala dos olhos do coração. A palavra grega ali para coração é a palavra grega cardia, que faz uma referência ao ser interior, ao centro do ser do homem, ao ser interior do homem, incluindo aí então a alma e o espírito, compreende? Então, o espírito ele ilumina essa região profunda do ser humano, trazendo para ele o quê? Entendimento, trazendo para ele o quê? Direção, trazendo o quê? Paz. Conforme o próprio Provérbios capítulo 20, versículo de número 27, o Provérbios afirma que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso significa que Deus ele usa o espírito humano como um ponto de comunicação e iluminação. Vamos sintetizar aqui o que nós aprendemos, irmãos. O que é que a Bíblia fala sobre uma mente não renovada? É uma mente que vive em confusão espiritual. É uma mente que vive sob a influência do mundo. É uma mente que toma decisões carnais. Agora, o que é que a Bíblia nos ensina aqui, que nós aprendemos sobre uma mente renovada pelo Espírito Santo? Primeiro, uma mente renovada pelo Espírito Santo, ela tem discernimento espiritual, tem direção segura. É uma vida guiada pela verdade, não é uma vida guiada por opiniões, por filosofias, por vãs sutilezas, não. É uma vida guiada por Deus, guiada pela palavra do Senhor. Amém?
quais são então as aplicações que nós podemos fazer aqui, né? Já falamos também sobre a voz, né, e a luz do Espírito Santo, à medida que nós expomos aqui essa iluminação interior dentro do ser humano. Então veja, quais as lições que nós aprendemos aqui com o ponto 1, irmãos? Resumindo aqui o ponto 1. Primeiro, devemos reservar tempo diário para oração e para a leitura bíblica. Devemos dar prioridade à nossa comunhão com Deus por meio de uma leitura bíblica saudável, sem pressa, que de fato nós possamos compreender a palavra de Deus. Uma outra lição que a gente aprende no ponto 1 da nossa lição é que nós devemos pedir ao Espírito Santo direção antes de nós tomarmos qualquer decisão. Não tome decisões aleatórias sem antes consultar o Espírito Santo. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, outra lição que nós aprendemos é que não devemos confiar apenas em nossos sentimentos. Não podemos confiar em opiniões. A nossa confiança deve estar na iluminação do Espírito por intermédio da poderosa palavra de Deus. Compreende? Então, queridos, uma outra lição ainda que nós podemos extrair aqui desta lição, deste ponto 1, é que nós devemos permitir que o Espírito de Deus ele transforme a nossa mente. É permitir que o Espírito Santo ele nos conduza conforme a sua vontade. Ele nos conduz para a vida proveniente somente dele, meus irmãos. Amém? Tranquilos? A sinopse do ponto 1 diz assim: o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e remove a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Ok? Tranquilos? Podemos avançar? Tá tranquilo até aqui, meus irmãos? Então vamos avançar aqui para o nosso ponto de número 2. E aqui a gente vai falar sobre testemunho, intercessão e edificação. O nosso autor começa falando sobre o Espírito testifica ao nosso espírito. E aí ele vai fundamentar isso citando Romanos, capítulo de número 8, verso 16, quando o texto diz que o próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8 é um dos textos mais profundos sobre a vida no Espírito. Porque aqui Paulo está dizendo que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E a palavra confirmar na NAA, ou a palavra testificar em outras versões, é uma palavra que significa dar testemunho junto, confirmar em concordância. É por isso que a versão NVT ela vai traduzir esse texto como unido o Espírito Santo mais o nosso espírito testemunha, então, da nossa filiação de Deus ou do Senhor. Então veja que isso indica, irmãos, que não se trata, obviamente, de uma questão emocional ou de uma sensação, mas se trata de uma confirmação interior que é produzida em nós pelo Espírito Santo, no nosso espírito regenerado, né, assim transformado. Então, essa confirmação, ela mostra para nós um testemunho interior produzido pelo Espírito Santo, no espírito regenerado do crente, transformado do crente, que é dado pelo próprio Espírito Santo em conjunto com o espírito do homem. Então observe que Paulo, ele não está dizendo que o espírito testifica a mente, nem apenas testifica as emoções, mas diz que o espírito testifica com o nosso espírito. Então isto revela, obviamente, um diálogo espiritual entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. Isso revela uma comunhão interior entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Isso mostra também uma certeza que vai além da lógica humana. Essa confirmação, ela está diretamente ligada também à adoção espiritual, conforme Romanos capítulo 8, verso de número 15, né, onde o crente ele não vive mais, irmãos, debaixo do medo, da culpa ou da escravidão espiritual, mas ele vive agora debaixo dessa ótica. Eu tenho a identidade de filho. Por isso que o filho pode clamar Abba Pai, que expressa a intimidade, expressa a confiança,
expressa o pertencimento. Eu pertenço a Deus. Ele é o meu Pai, compreende? E isso é muito importante se dizer, em especial porque no mundo romano, a adoção ela tinha um significado jurídico muito forte. Um filho adotado, por exemplo, ele perdia totalmente os vínculos com a família antiga. Um filho adotado, ele recebia dessa nova família um novo nome. O filho adotado, ele tornava-se então herdeiro legítimo do seu novo pai. Então veja que esta filiação, irmãos, essa imagem mostra que em Cristo o crente recebe uma nova identidade espiritual. Mesmo quando você, quando eu, nos sentimos falhos, né? Fracos, desanimados, as circunstâncias adversas tentam nos desanimar, o Espírito Santo ele confirma conosco a nossa filiação com Deus. Ele confirma no nosso interior que nós pertencemos ao Senhor. Então o que é que nós aprendemos aqui? Que sem o testemunho do Espírito Santo no nosso interior, nós iremos viver uma verdadeira insegurança espiritual. Nós iremos viver com medo, assustado, se sentindo um nada. Agora, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, quando nós temos esse testemunho do Espírito Santo com o nosso espírito, nós iremos ter convicção de salvação. Você não vai andar aí se questionando, sou ou não sou salvo? Tem crente que pensa que ganha e perde a salvação assim, né, num estralar de dedos. Deus está toda hora lá, risca e coloca o nome dele de novo. Quando a gente compreende esse testemunho do Espírito com o nosso espírito, mostra a nossa identidade como filhos de Deus. Nos dá segurança na pessoa bendita de Jesus, compreende? E aí, meus irmãos, nós passamos a ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento saudável para a glória do seu santo nome, tá bom? E claro, isso traz para a gente algumas implicações práticas. Veja, a nossa salvação, ela não se sustenta por emoções, mas pela obra do Espírito Santo de Deus em nós, meus irmãos. Quando surgirem dúvidas no seu coração, lembre-se de voltar à palavra, de voltar à comunhão com o Espírito Santo, tendo essa convicção da sua salvação. O crente seguro, irmãos, em sua identidade, em quem ele é, ele vive com liberdade, ele vive com gratidão, ele vive literalmente em obediência ao Senhor, compreende? E aí o nosso autor, ele vai também nos pontuar, ainda no ponto de número 2, que o Espírito Santo, irmãos, ele intercede em nosso favor, certo? Ele intercede em nosso favor, o Espírito intercede. E aí a gente percebe que ele vai mencionar um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que mostra a intercessão do Espírito Santo. Paulo apresenta ali umas verdades, né? Uma das verdades mais consoladoras para a fé cristã. Paulo apresenta para a gente aqui que o Espírito nos ajuda, meus irmãos, em nossas fraquezas. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis de Paulo. A expressão ajudar, ela vem de um termo grego que significa tomar junto com alguém uma carga pesada. É como se o Espírito Santo, ele visse você com um fardo muito pesado, ele se une com você e te ajuda a carregar esse fardo. Veja que esta cena é uma cena muito forte. Isso revela, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo ele não toma a posição do crente e ora no lugar do crente. Mas isso mostra que o Espírito Santo ele ora junto com o crente, sustentando-o em sua fraqueza, compreende? A intercessão ela ocorre quando nós não sabemos orar, não é assim? Quando nós não conseguimos expressar com as nossas palavras o que nós queremos ou precisamos, então o Espírito Santo intercede por nós. E também o Espírito Santo intercede por nós porque nossa compreensão ela é muito limitada, nosso entendimento é muito curto, compreende? Mesmo assim, o Espírito Santo traduz essas fragilidades em intercessão perfeita, alinhada à vontade de Deus. O texto afirma que Deus conhece a intenção, meus irmãos, do Espírito, lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 27.
É por isso, irmãos, que nós entendemos que essa oração, ela nasce do próprio agir divino, nasce do próprio Espírito Santo. Amém, meus irmãos? A igreja de Roma enfrentava perseguições, a igreja enfrentava sofrimento, incertezas. Muitos crentes estavam cansados, desanimados. Então, Paulo escreve para mostrar que, mesmo no sofrimento, o céu não está em silêncio. A intercessão do Espírito assegura que nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhum clamor silencioso passa despercebido diante daquele que tudo vê, diante de Deus. Mais uma vez, menciono aos irmãos Provérbios 20, versículo 27, que reforça isso, de que o espírito humano é a lâmpada do Senhor, usada por Deus para sondar o interior e agir profundamente. Pastor, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, irmãos, sobre a limitação do ser humano, a limitação humana. Nós aprendemos que nós não sabemos orar como convém, nós não conseguimos expressar devidamente aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós passamos. Nós aprendemos aqui também que o nosso entendimento ele é super limitado. Contudo, também aprendemos sobre a ação do Espírito Santo em nosso coração. O que é que o Espírito Santo ele faz? Ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Ele alinha a nossa oração ao propósito divino. Ele atua além do nosso intelecto. O Espírito Santo produz descanso e esperança na nossa alma. Amém? Quais são as lições que nós levamos para o nosso dia a dia? Meus irmãos, quando te faltar palavras, permaneça em oração, porque o Espírito Santo, ele age mesmo no silêncio. Mesmo quando você não tiver mais nada para falar, te faltam palavras para se expressar, o Espírito Santo complementa. Em segundo lugar, não desista de orar por causa do cansaço, porque é neste momento que o Espírito Santo, ele mais te auxilia na oração. Em terceiro lugar, confie que Deus está trabalhando mesmo quando você não entende o processo. Você não está entendendo o porquê disso, mas Deus está trabalhando em seu coração. Meus irmãos, nossa lição trabalhou apenas 2 pontos, né, nesse terceiro ponto, 2 subpontos nesse terceiro ponto, mas eu vou acrescentar aqui mais um, conforme ele mesmo menciona. Ele fala do testemunho, a gente já falou, da intercessão já falou, mas eu queria dedicar mais um aqui voltado à edificação, irmãos. Essa edificação interior, que ela é resultado, então, da ação do Espírito Santo. Veja, o testemunho e a intercessão do Espírito vai produzir, então, no cristão, vai produzir, então, a edificação interior, conforme o próprio apóstolo Paulo, ele vai deixar muito claro para a gente, lá em Efésios capítulo 3, versículo 16. Paulo diz que nós somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Não é assim? Esse fortalecimento não é um fortalecimento físico, nem também um fortalecimento emocional, mas esse fortalecimento aqui é um fortalecimento espiritual. O homem interior refere-se ao centro da vida espiritual, onde o Espírito de Deus ele age continuamente em nós. Essa edificação prepara o crente para perseverar na fé, prepara o crente para enfrentar provações e prepara o crente para crescer espiritualmente, meus irmãos. Amém? Então viver, ele também prepara o crente, irmãos, para que ele possa viver de forma madura em Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo nos prepara a viver de forma madura em Cristo. O que é que nós aprendemos, então, no ponto de número 2, meus irmãos? Primeiro, aprendemos que o Espírito Santo, no homem interior, ele testifica. Ou seja, ele vai gerar no homem interior segurança. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele intercede. Isso significa que ele sustenta a nossa vida na fraqueza. E em terceiro lugar, o Espírito Santo ele edifica. Ele fortalece o homem interior. Essas foram as 3 lições que nós aprendemos neste ponto de número 2.
E aí nós podemos fazer algumas aplicações para a nossa vida espiritual. Primeiro, devemos buscar, irmãos, devemos buscar diariamente comunhão com o Espírito Santo. Em segundo lugar, nós podemos extrair daqui que a nossa fé ela não se baseia em sentimentos, mas ela se baseia e se fundamenta no testemunho do Espírito Santo e no testemunho da palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós podemos também extrair aqui desta lição que nós devemos confiar que Deus estará agindo em seu favor e em meu favor, mesmo quando você não consegue orar como você gostaria de orar. Amém? Em quarto lugar, vivemos, irmãos, com segurança espiritual, sabendo quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? A sinopse do nosso ponto 2 diz o seguinte: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. Ok, queridos? Vamos então para o nosso ponto de número 3, onde o nosso autor fala sobre edificação, que a gente já pontuou um pouco no ponto anterior, e falando sobre o fruto do Espírito. Então veja, em primeiro lugar, o nosso autor pontua no primeiro subponto, irmãos, sobre o Espírito orar, o Espírito ora bem. Veja, aqui nos mostra literalmente a questão, ele vai mencionar aqui a questão da edificação por meio da oração e falar em línguas. Você vê lá em 1 Coríntios 14, versículo de número 14, porque se eu orar em línguas estranhas, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja, o foco do texto não é confusão, mas é edificação espiritual. A expressão usada aqui, orar bem, indica que a oração em línguas é correta, adequada e plenamente alinhada com o propósito de Deus, ainda que não passe pelo entendimento racional daquele que ora. Já o verbo orar aqui aponta para uma ação espiritual conduzida pelo Espírito Santo, ou seja, as línguas não são produzidas pela mente humana, mas ela é produzida pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele distingue claramente. O Espírito ora e se comunica com Deus. O entendimento, Paulo deixa claro, não compreende o conteúdo desta oração do Espírito com Deus. Mesmo sem esta compreensão intelectual, o resultado é claro, edificação. Paulo diz que o nosso espírito se edifica. Ou seja, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 4, Paulo afirma que quem falar em línguas edifica-se a si mesmo. Edificar aqui no grego é a palavra que significa construir, fortalecer, firmar uma estatura, compreende? Firmar, levando à maturidade, levando a um crescimento, compreende? Então, irmãos, a igreja de Corinto, que era uma igreja marcada por dons espirituais abundantes, mas tinha um problema, a igreja era extremamente imatura. Alguns crentes, eles usavam as línguas estranhas de forma desordenada, buscando mais destaque pessoal do que, de fato, glorificar o nome do Senhor. Agora é importante dizer que Paulo ele não está aqui proibindo falar em línguas. Ao contrário, Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Não é isso que Paulo fala no versículo 18 do capítulo 14? Então veja, o que Paulo está corrigindo aqui é o mau uso do dom de línguas. Paulo corrige aqui o uso do dom de línguas em público sem a devida interpretação. Então, Paulo está aqui corrigindo o uso público sem interpretação e não proibindo a prática ou a utilização dos dons de línguas, compreende? No contexto pessoal e devocional, as línguas, irmãos, elas são um recurso legítimo da edificação do crente, produzido em nós pelo Espírito Santo. Então nós podemos resumir aqui essa parte em duas coisas. Primeiro, a oração comum, que envolve ali a mente, as palavras que já são conhecidas daquele que ora.
que produz aí um entendimento consciente, você sabe o que está pedindo, sabe o que está orando. Mas, em segundo lugar, a gente aprende também que existe uma oração em línguas. Oração esta que envolve diretamente o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. E esta oração, ela não depende do intelecto. Ou seja, não há uma compreensão do intelecto, não há racionalidade do nosso intelecto, mas produz uma edificação interior, fortalece o nosso homem interior. É isso que Paulo ele está literalmente aqui nos ensinando. Amém? Pastor, e quais são as implicações práticas para o nosso dia a dia que nós podemos levar deste primeiro subponto do ponto 1? Veja, primeiro, nós devemos valorizar a oração em línguas como uma ferramenta de edificação espiritual pessoal. Ela não é uma ferramenta de edificação coletiva, mas ela é uma ferramenta de edificação pessoal. Devemos usar especialmente em momentos de fraqueza, de angústia. Quando nos faltar palavras, nós devemos então orar a Deus, né, em línguas, nesse momento de fraqueza individual e no momento individual com o Espírito Santo. Amém? E também entendemos que nem tudo que Deus fez ou faz em nós passa pelo nosso entendimento. Tem coisa que Deus faz que a gente não compreende, não entendemos. Como, por exemplo, falar em línguas não traz uma compreensão tanto para aquele que fala como para aquele que ouve, a menos que haja uma interpretação do Espírito Santo. E por fim, devemos buscar esse equilíbrio, porque devemos ter um espírito fervoroso, mas também devemos ter uma mente instruída. Eu gosto muito do título de um livro e do seu conteúdo também, que é Pentecostais de Coração e Mente. Nós não podemos ser pentecostais apenas de coração, porque aí vamos dar vazão para um emocionalismo sem tamanho, nem podemos ser pentecostais apenas de instrução, de mente, porque aí nós cairemos então em um pentecostalismo extremamente formal e perderemos aí o fogo e o fervor do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nosso autor também fala sobre o ápice da vida cristã. E aí ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Qual é o ápice da vida cristã? Fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo de número 23, Paulo ele nos apresenta o fruto do Espírito. Observe que ele não fala em frutos, plural, mas ele fala do fruto do Espírito, singular. Isso indica que o fruto do Espírito é uma obra única, é um processo também contínuo, porque o Espírito Santo está produzindo este fruto em nós. É uma ação do Espírito e não do esforço humano. Ali não estão as virtudes que o ser humano desempenha e conquista ou faz por si mesmo, mas ali está o fruto produzido pelo Espírito Santo em nós. Então o fruto não é produzido de forma instantânea e nem é produzido por nós, mas é produzido pelo Espírito Santo, é cultivado pelo Espírito Santo. O fruto é gerado em nós pela convivência com o Espírito Santo, irmãos. Surge de forma natural à medida que nós passamos o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Diferente dos dons que são concedidos a nós pelo Espírito Santo, o fruto ele é desenvolvido em nossa vida espiritual. Amém? E aí nós temos as virtudes que são listadas aqui em Gálatas capítulo 5, verso 22 e versículo 23. Quais são as virtudes? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes revelam o caráter de Cristo sendo formado na vida do crente. Os Gálatas, irmãos, estavam sendo influenciados por legalistas que ensinavam que a santificação vinha pela observância da lei. Paulo responde que a verdadeira transformação não vem da lei, mas ela vem do Espírito Santo de Deus. Enquanto a lei faz um controle externo, o Espírito Santo nos molda internamente. É por isso que Paulo ele conclui no verso de número 23, dizendo que contra estas coisas não há lei. Resumindo o que nós aprendemos, as obras da carne são produzidas pelo esforço humano
geram mais conflito do que unidade, produz morte espiritual e não vida, diferente do espírito, do fruto do Espírito, que produz em nós, que ele é produzido em nós pelo Espírito Santo, não é fruto nosso, é fruto do Espírito. Ele é desenvolvido ao longo do tempo, na nossa jornada de convivência com o Espírito Santo, e também revela a maturidade cristã. Se você quer ver um crente maduro, um crente vivificado, um crente cheio do Espírito Santo, você tem que ver se ele tem o fruto do Espírito, irmãos. Porque o fruto do Espírito reflete o caráter de Cristo impresso em nós. Então, o que identifica que alguém é avivado, é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo, não é pular, não é rodopiar, não é chorar, não é se emocionar, não é gritar, não é marchar. Não. O que identifica que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo é se o fruto do Espírito está sendo gerado em mim. É se eu tenho em mim impresso o caráter do Espírito Santo. Amém, queridos? Quais as implicações práticas que nós podemos extrair deste texto, desta parte da nossa lição, meus irmãos? Primeiro, devemos avaliar não apenas os nossos dons, mas devemos também avaliar se nós temos o fruto do Espírito Santo, tá bom? Avalie sua vida, não pelos dons, mas pelo fruto. Nós temos os dons apenas ou temos os dons, mas temos também o fruto do Espírito? Em segundo lugar, permita que o Espírito Santo ele governe suas atitudes, governe as suas palavras, governe as suas reações diárias. E lembre-se também que espiritualidade não é apenas falar em línguas, mas é você viver em amor, em paz, em gozo, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fé, em mansidão, em domínio próprio. Quanto mais comunhão com o Espírito, mais o caráter de Cristo se manifesta em você. Essa ideia que nós presenciamos por aí, estou cheio do Espírito Santo, estou cheio do poder, estou cheio da graça, eu sou um vaso, eu sou cheio do fogo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou um crente fervoroso até o tutano, mas não tem no caráter, o caráter do Espírito, irmãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí a gente percebe que o autor finaliza aqui o nosso último ponto, falando sobre o andar no Espírito. Irmãos, aqui a gente precisa entender que deve haver um equilíbrio entre a edificação e o andar, ou seja, e o caráter cristão. Paulo conclui a sua carta aos Gálatas, irmãos, no capítulo 5, Paulo está ali pontuando no capítulo 5, versículo de número 25, ele vai falar literalmente sobre se nós vivermos no Espírito, nós também andaremos no Espírito. Amém? Então, irmãos, viver no Espírito fala da origem da vida espiritual. Andar no Espírito fala da prática diária da palavra de Deus em nossa vida. Veja que a edificação espiritual, ela se dá por meio da oração, assim em línguas, por meio da leitura, que fortalece também o nosso homem interior, o fruto do Espírito Santo que vai transformando o nosso exterior. A mudança ela acontece de dentro para fora. Então não há contradição entre os dons e o fruto. O problema surge quando nós queremos poder sem caráter, quando nós queremos dons sem transformação. Queremos experiência, mas não queremos mudança. Aí está o problema. Então veja que não há contradição entre dons e fruto. Pelo contrário, o problema está quando nós temos dons, mas não temos caráter. Temos dons, temos experiências, julgamos ter experiências do Espírito, mas isso não muda em nada a minha vida. Isso é um problema sério. Amém, meus irmãos? Então, resumindo o que nós aprendemos aqui no ponto de número 3, veja que a ação do Espírito no crente se dá por meio, primeiro, da oração em línguas, que edifica o Espírito, da presença contínua, que fortalece o nosso homem interior,
E também, meus irmãos, nós aprendemos aqui que o fruto do Espírito transforma o nosso caráter. O fruto do Espírito é a impressão do caráter de Cristo em nós. E o resultado, obviamente, é uma vida cristã madura, é uma vida cristã equilibrada. Amém, meus irmãos? Quais as aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida? Primeiro, busque edificação espiritual constante por meio da oração. Não viva na inércia espiritual. Não viva com uma vida espiritual, uma vida de oração raquítica, pobre, miserável. Permita, em segundo lugar, que o Espírito Santo molde o seu caráter dia a dia, irmãos, imprimindo o fruto do Espírito Santo na sua vida. Em terceiro lugar, não se contente apenas com experiências, busque transformação. Não busque apenas ser usado, busque ser moldado. Viva uma fé equilibrada, em quarto lugar. Tenha fervor espiritual, mas também tenha caráter cristão impresso na sua vida. Amém, meus irmãos? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto de número 3. A oração em línguas edifica o espírito e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã, como amor, gozo e paz. Concluímos, portanto, meus irmãos, que quando o Espírito de Deus ele age em nós, ele sempre vai glorificar a Jesus. Como o apóstolo Paulo afirma, ele diz que o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Que vivamos essa comunhão profunda com o Espírito Santo. No nosso espírito, na nossa mente, no nosso caráter e também no nosso testemunho diário. Que Deus em Cristo nos ajude. Queremos agora compartilhar também com você esta frase. Quando o Espírito de Deus habita em nós, o nosso interior se torna o lugar onde Deus fala, onde Deus age, onde Deus transforma. Amém, queridos? Nós finalizamos por aqui. Eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais da poderosa, inerrante, infalível palavra de Deus, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, abençoe sua casa e até a nossa próxima pré-aula, permitindo Deus.